Olá, queridos alunos, queridas alunas, estamos aqui novamente no Laboratório de Ciências e vamos falar hoje sobre o estudo do movimento, tá? A pedido do professor Afonso, tá? Então vamos estudar alguns princípios básicos da física que se relacionam ao estudo do movimento. Então aqui eu fiz algumas anotações. Mecânica é a parte da física que estuda o movimento, propriamente dito, tá? A mecânica ela é dividida em duas partes, cinemática e dinâmica. Na cinemática, é a parte da mecânica que estuda o movimento, mas sem se preocupar com suas causas. A dinâmica também estuda o movimento, só que estuda as causas que geram o movimento. No caso, as forças, né, que geram o movimento e altera esse tipo de movimento. Então nós vamos estar estudando agora a cinemática, que é o movimento propriamente dito, tá? Então o que é uma velocidade, um espaço percorrido, tempo, etc. São esses os conceitos básicos da cinemática, tá? Então aqui, esse triângulo em física é o delta, uma letra grega, que significa um intervalo. Intervalo entre quem? Entre um inicial e um final. Então entre uma medida inicial e uma medida final. O que é isso, professor? Então vamos ver. O S maiúsculo é uma posição. O que é uma posição? É a localização de um corpo. Por exemplo, eu estou aqui, parado aqui. Eu estou nessa posição. Vamos dizer que aqui é a posição 0 metros. Se eu venho até aqui, eu estou na posição 2 metros. Tá? Entre 2 e 0 não existe um intervalo. A posição inicial 0 e a posição final 2. Posição final menos posição inicial, 2 menos 0, 2. Eu andei 2 metros, tá? Então em física nós temos aqui S, que representa a posição, é a localização do corpo. E delta S, ó, então intervalo entre posições. Ó, delta, intervalo. Intervalo entre posição, é o deslocamento, ou seja, é o espaço que o móvel percorreu, tá? Então é a posição final menos a posição inicial. Então o que é o S? Posição menos posição inicial. Esse S0, esse 0 significa inicial. Então, se eu pegar a posição final menos inicial, eu vou ter um intervalo, que é o deslocamento, o espaço que ele percorreu. E o que é tempo? É um instante considerado. Se eu olhar aqui agora no meu relógio, ele está marcando aqui, ó, 14 horas. 14 horas é um instante que foi marcado no meu relógio. Se eu esperar, ficar aqui esperando, no final de 1 hora vai estar marcando 15 horas. Tem um outro instante considerado. Então entre 14 e 15 horas eu tenho o quê? Um intervalo. 14 horas é o tempo inicial. 15 horas é o tempo final. 15 menos 14, 1. 1 hora de tempo, intervalo de tempo. Então olha aqui, T minúsculo é o tempo, é um instante considerado. Delta T, intervalo de tempo. Entre tempo final menos tempo inicial. Olha aqui, T0, esse 0 significa tempo inicial. Então se eu partir, ó, então vamos dizer, eu vou sair correndo aqui da Escola Integração em Vinhedo e vou correndo até Louveira. Então eu saio daqui, 14 horas, tempo inicial, 14 horas. Saio correndo daqui, chego lá em Louveira às 15 horas e 30 minutos. Tá?
Ah, então quer dizer que o tempo inicial, 14 horas. Tempo final, 15 horas e 30 minutos. 15 e 30 menos 14 vai dar 1h30. É o intervalo de tempo. Tudo bem, gente? Tempo final menos tempo inicial. Tá ok? Delta T. E agora, em física, o que é uma velocidade? Velocidade é o espaço relacionado com o tempo. Qual é o espaço percorrido num determinado tempo? Ah, professor, como que a gente mede velocidade? Vamos ver primeiro como que a gente mede uma distância. Olha aqui, distância é medida em quilômetro, metro, centímetros e milímetros. O tempo, horas, minutos e segundos. Ah, então vamos relembrar uma coisinha? Olha que eu anotei aqui. Quilômetro tem 1000 metros. 1 metro tem 100 centímetros. 1 centímetro tem 10 milímetros. Correto? Ah, então se eu tenho aqui 10 quilômetros, 10 vezes 1000, 10.000 metros. Entendido? Então, gente, para transformar quilômetros em metros, eu multiplico por 1000. E para transformar metros em centímetros, eu multiplico por 100. E para transformar centímetros em milímetros, eu multiplico por 10. E agora ao contrário, de milímetro para centímetro, eu divido por 10. De centímetro para metro, eu divido por 100. E de metro para quilômetros, eu divido por 1000. Ah, 1 hora tem 60 minutos. Cada minuto tem 60 segundos. Então, 1 hora vezes 60, 60 minutos. 60 minutos vezes 60 segundos vai dar 3.600 segundos. Então, 1 hora tem 60 minutos, que tem 3.600 segundos, tá? E ao contrário, segundo para transformar em minutos, divido por 60. Minuto para transformar em horas, eu divido por 60 de novo. Tá ok? Ah, então, e velocidade média? Velocidade média é a distância dividida pelo tempo. Ah, então eu vou ter distância dividida pelo tempo. Então, se a distância estiver em quilômetro e o tempo estiver em horas, eu tenho quilômetro por hora. Ah, então o que significa dizer? Um carro andou 10 quilômetros por hora. Ele anda 10 quilômetros a cada hora. Tá? O que significa dizer 10 quilômetros por minuto? Anda 10 quilômetros a cada minuto. Quilômetro por segundo. Quantos quilômetros anda a cada segundo? Então aqui quilômetro por hora é fácil a gente perceber. Um carro a 100 km por hora. No final de 1 hora ele percorreu 100 km. Agora vamos pensar a velocidade da luz. Velocidade da luz. 300.000 quilômetros por segundo. Gente, não existe nenhuma medida de velocidade maior que essa. Velocidade da luz. Imagina assim, 1 segundo. A luz percorreu 300.000 quilômetros. Tá? Ok? O que é essa medida aqui? Metros por hora. Quantos metros percorrem em 1 hora? Metros por minuto. Quantos metros percorrem em 1 minuto? E metros por segundo. Quantos metros percorrem a cada segundo? Tá ok, gente? Centímetros por hora. Quantos centímetros percorrem em 1 hora? Quantos centímetros percorrem em 1 minuto? Quantos centímetros percorrem em cada segundo? Quantos milímetros por hora? Quantos milímetros por minuto? Milímetros por segundo. Então essas são todas as unidades possíveis de velocidade. Como que nós vamos usar mais? Quilômetro por hora,
metros por segundo, tá? No caso de velocidade da luz, quilômetros por segundo, tá? Então, essas são as unidades de medida mais usadas, quilômetros por hora e metros por segundo. E no caso da luz, quilômetros por segundo. Tudo bem, gente? Tá? E como que a gente calcula velocidade? É só pegar a distância e dividir pelo tempo. Olha o desenhinho que eu fiz aqui. Um carrinho partiu da posição 10. Então, sua posição inicial, 10 o quê? Quilômetros. Então, aqui numa rodovia, está marcando 10 quilômetros. É o seu ponto de partida. Essa reta aqui é a sua trajetória. Vocês estão vendo que ele está percorrendo uma trajetória em linha reta. Então é uma trajetória retilínea, uma trajetória em linha reta. Agora, se eu faço curvas, a trajetória é curvilínea, que nem uma montanha russa, trajetória curvilínea, tá? Um elevador subindo e descendo, trajetória retilínea, tá? E eu dividi essa trajetória retilínea em espaços de 10 em 10 quilômetros. 10 quilômetros, 20 quilômetros, 30 quilômetros, 50 quilômetros, tá? Então o carrinho, ele partiu de 10 quilômetros. E ele foi até onde? Até 60 quilômetros. Então essa é a posição inicial e a posição final. Então como que eu calculo aqui o ΔS, que é a distância que ele percorreu? Posição final menos posição inicial. 60 menos 10, ele percorreu quanto? 50 quilômetros. Então, ΔS, 50 quilômetros. Certo, gente? E que horas que ele partiu? 5 horas da manhã. E chegou aqui às 5h30. Qual foi o tempo percorrido, gente? 30 minutos, tá? Que seria 5h30 menos 5, vai dar 30 minutos, correto? 30 minutos, quanto tempo é? Meia hora. Por quê, professor? Olha aqui, minuto para transformar em horas, divide por 60. Como que eu divido? Como que eu divido, gente, 30 por 60? Vamos ver essa conta? 30 dividido por 60. 30, dá para dividir por 60? Dá, gente? Então eu coloco 0, 0, então se eu multipliquei aqui por 10, eu também aqui divido por 10, tá? Então se eu fizer agora 5 vezes 0, 0. 5 vezes 6, 30. Então, 300 dividido por 30 dividido por 60 vai dar meia hora, tá? Então, gente, eu tenho aqui ΔT, meia hora. E como que eu calculo então a velocidade desse carrinho? Vamos lá? Velocidade média, distância, que é ΔS, dividido pelo tempo. Distância que ele percorreu, 50 quilômetros, dividido por meia hora. 50 dividido por meio. Vamos fazer essa conta? 50 dividido por meio. Então aqui, gente, o número inteiro, 50, a vírgula está aqui, não é? E aqui a vírgula. Vamos igualar essa casa para a gente fazer isso direitinho, bonitinho. Então, se eu andar a vírgula para cá, igualei as vírgulas. Então, aqui eu multipliquei por 10. Então, se eu multipliquei aqui por 10, vou ter que multiplicar por 10 aqui também. Então, ficou 500 dividido por 5. Então, 1 vezes 5, 5.
abaixo zero dá zero, abaixo zero dá zero. Então deu 100. Então quanto é 50 dividido por meio? 100. 100 o quê? A distância está em quilômetros e o tempo está em hora. Então qual foi a velocidade desse carrinho? 100 quilômetros por hora. Essa é a velocidade média do carrinho. Certo? E o que nós vamos fazer agora? Eu preparei esse material aqui. Uma proveta cheia de óleo. E nós vamos ver agora o que nós vamos aprontar com essa proveta. Tá? Vamos lá? Então, pessoal, aqui está a montagem do nosso experimento sobre velocidade média. Tá? Então, o que eu fiz? Eu peguei uma proveta de 2 litros. Tá? Então, uma proveta, ó, de 2.000 ml, está aqui, tá? Então, 2 litros, e enchi ela de óleo de cozinha normal, tá? Óleo de soja. E na proveta, com uma canetinha, eu marquei, utilizando uma régua, eu marquei de 2 em 2 centímetros. Então, comecei no 0 centímetros, 2 centímetros, 4, 6, 8, 10, 12, 14, até, nós vamos considerar até 40 centímetros, tá? E no 0 eu identifiquei pelo ponto A, em 0, depois em 10 centímetros no ponto B, 20 centímetros o ponto C, 30 centímetros o ponto D e 40 centímetros o ponto E. Então, de A até B temos 10 centímetros. De B até C, mais 10 centímetros. De C até D, mais 10 centímetros. E de D até E, mais 10 centímetros. Ok? Alguma dúvida? Então, nós temos aí uma proveta dividida em 40 centímetros, divididos de 2 em 2 centímetros. E nesse Erlenmeyer eu peguei um pouquinho de água, coloquei um pouquinho de corante azul, tá? Um corantezinho de alimento que não vai interferir na densidade da água, tá? Então, ó, vou pegar num conta-gotas um pouco desse líquido azul e eu vou soltar uma gota dentro aqui do óleo. Como a gente já estudou, gente, o óleo tem uma densidade menor do que a água. Então, a água fica embaixo e o óleo sempre fica em cima. Então, se eu soltar a gotinha de água aqui, a gente vai ver essa gotinha descer, ela vai afundar, porque ela tem uma densidade maior do que o óleo, certo? E a gente vai ligar um cronômetro e vamos marcar quanto tempo a gotinha passa pelo ponto B, C, D e E. E nós vamos medir a velocidade dessa gotinha. Qual a distância que ela percorre a cada segundo, tá? A distância vai estar em centímetros e o tempo nós vamos medir em segundos. Então vamos lá, eu vou colocar o conta-gotas aqui e vou liberar uma gotinha de água. E nós vamos ver ela descendo. E vamos ligar o cronômetro aí do lado, tá? E nós vamos ver quanto tempo ela demora para passar no ponto A, B, C, D e E. Vamos lá.
Então, pessoal, nós vimos lá a gotinha de água descendo lá na proveta com óleo, certo? E o que nós vimos? Então, vocês viram que eu fui filmando, né? E coloquei o cronômetro, e em cada posição A, B, C, D ou E, eu dei uma paradinha, uma congelada na imagem, para a gente ver exatamente o tempo em que a gotinha passou em cada posição. Então, na posição A, marcava 0 centímetros. O tempo, 0 segundos. Então, a gotinha de água partiu da posição 0 centímetros, que é A, em 0 segundos. Ela chegou na posição B, que é 10 centímetros. E estava marcando o tempo de 7 segundos. O ponto C, 20 centímetros. Exatamente em 14 segundos. O ponto D, posição de 30 centímetros, marcando 21 segundos. E na posição E, marcava 40 centímetros em 28 segundos. Gente, vamos calcular a velocidade média de A até E. Ok? Vamos lá? De A até E. Qual é a posição inicial? Então, entre A e E. Posição inicial, 0. Posição final, 40 centímetros. Tempo inicial, 0 segundos. Tempo final, 28 segundos. Ok? Então, qual foi o ΔS aqui? Qual o espaço percorrido? 40 menos 0, 40 centímetros. Qual o ΔT? 28 menos 0, 28 segundos. Então, a gotinha percorreu 40 centímetros em 28 segundos. Velocidade média, ΔS dividido por ΔT. Velocidade média, 40 centímetros dividido por 28. Tá? Para facilitar, vou fazer que vai dar quebradinho. Então, eu vou fazer aqui na calculadora. 40 dividido por 28. Exatamente 1,42,20. Então, vou considerar 1,43. A distância está em centímetros. Então, 1,43 centímetros a cada segundo. Então, centímetros por segundo. Tá aqui, gente, ó. Centímetro por segundo. Quantos centímetros andou a cada segundo? 1,43. Tá? Essa é a velocidade média. Então, velocidade média igual 1,43 centímetros por segundo. O que significa isso? Que a gotinha de água andou 1,43 centímetros a cada segundo. E nessa tabela, gente, o que a gente pode perceber? Que a gotinha ela andou de 0 a 10, 10 centímetros. De 10 a 20, 10 centímetros. De 20 a 30, 10 centímetros. De 30 a 40, 10 centímetros. Então essa gotinha de água, ela andou sempre distâncias iguais. 10 centímetros,
Daqui para cá, 10 centímetros. Daqui para cá, 10 centímetros. Daqui para cá, 10 centímetros. Em quanto tempo? De 0 a 7, 7 segundos. De 7 a 14, 7 segundos. De 14 a 21, 7 segundos. De 21 a 28, 7 segundos. Então ela percorreu distâncias iguais em tempos iguais. Então quer dizer que a velocidade dela sempre vai ser a mesma em qualquer intervalo. Vamos pegar intervalo B e C. Intervalo B e C. Posição inicial, 10 centímetros. Então, posição inicial, 10 centímetros. Posição final, 20 centímetros. Então, qual é o ΔS aqui? 20 menos 10, andou 10 centímetros. Em quanto tempo? Tempo inicial, 7 segundos. Tempo final, 14 segundos. O ΔT, 14 menos 7, 7 segundos. Então, se eu fizer a velocidade média é igual a 10 centímetros dividido por 7 segundos. Velocidade média 10 dividido por 7, 1,43 centímetros por segundo. Então, gente, em qualquer percurso aqui, a velocidade será a mesma. Então quer dizer que a gotinha de óleo percorreu uma velocidade constante. O que é velocidade constante? Não houve aceleração. A gotinha permaneceu com a mesma velocidade. Tá? Então ela sempre vai percorrer a mesma distância no mesmo tempo. E qual foi a trajetória da gotinha? Vamos ver a trajetória da gotinha. Ela está fazendo curva, gente? Ou ela está descendo em linha reta? Em linha reta. Então a trajetória é retilínea. Então uma definição importantíssima da física. Olhem aqui, gente. Então a gotinha de água teve uma trajetória retilínea com velocidade constante. Um móvel que executa uma trajetória retilínea com velocidade constante é chamado de movimento retilíneo uniforme, da MRU. Movimento retilíneo uniforme. Por que movimento retilíneo? A trajetória é uma linha reta. E por que uniforme? Porque a velocidade é constante. Uniforme é uma coisa sempre igual, gente. Então, no movimento retilíneo uniforme, não há variação de velocidade. A velocidade é sempre a mesma. Não aumenta e nem diminui. Ou seja, não tem aceleração. Certinho? Então, em física é chamado de movimento retilíneo uniforme. A velocidade sempre será constante. E para facilitar, em física, o movimento retilíneo uniforme tem uma única equação. Posição final é igual a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. É essa equação que a gente chama a equação do sorvetinho, tá? S igual a
S0 mais V vezes T. Seu sorvete. Tá? Então, essa é a equação do MRU, que vocês vão estudar isso com mais detalhes no ensino médio. Tá? Então, S é a posição final, S0 é a posição inicial, V é a velocidade, e o que nós acabamos de ver? Que a velocidade no MRU é sempre constante, ela nunca muda, ela começa de um jeito e termina do mesmo jeito. E T é o tempo considerado, o instante considerado. Tudo bem? Então essa é uma definição importante da cinemática, o movimento retilíneo uniforme. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado aqui de ver a nossa gotinha descendo no óleo, tá? Ficou bonitinho, né, gente? Tá? Vocês imaginavam que uma gota descendo no óleo tinha um movimento retilíneo uniforme, sem alteração na velocidade? Não é interessante? Tá? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até mais.